Olá, e aqui Carlos David, psicólogo e coach Clinic, criador e fundador de Psicofé, um espaço onde nós falamos a respeito do uso e prática da fé sem exigência religiosa para a conquista dos nossos objetivos de felicidade. E hoje nós estamos gravando num momento assim um pouco mais difícil. Por quê? Porque tivemos que fazer uma adaptação a respeito de que estamos sem luz. E como não estamos com a luz, não podemos gravar como corresponde, estamos usando a luz artificial e por isso nossa mudança de espaço, de cenário, ok? Mas vamos ao tema, o tema de hoje, por que eu deixei a religião e qual foi o resultado? Por que eu deixei a religião e qual foi o resultado? E talvez alguém poderia dizer, bom, se você deixou a religião, é assunto seu, o que tenho a ver eu com isso? Mas acontece de que esta é uma mensagem destinada para aquelas pessoas que podem estar limitadas pensando de que a fé tem a ver exclusivamente com religião, que a fé depende de religião, e que se eu não estou numa religião, seja esta, fulano, ciclana, uma denominação, uma igreja, enfim, então eu não estou apto para poder usar a minha fé. Lembrando que o mestre da fé, Jesus, um dia disse, para aquele que crê, tudo é possível. E eu que fui ministro religioso durante 25 anos de tempo integral, entendo muito bem isso. Por quê? Porque durante esses 25 anos, eu estava pressionando as pessoas, oprimindo as pessoas, e eu também sendo oprimido e oprimindo a minha família. Não, porque temos que estar aqui no templo, temos que estar na igreja, temos que cumprir com o dízimo, temos que fazer nossas correntes de oração, nossas reuniões especiais, etc, etc, um monte de obrigações, esforços econômicos, com dízimos, com votos, com sacrifícios, etc, 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 todos para agradar a Deus, uma maneira de conquistar o que poderíamos dizer de o carinho de Deus, o amor de Deus, a bênção de Deus. Porque se eu não faço essas coisas, então eu não posso alcançar nada e estou desnudo. Muito bem, eu pensei tudo isso durante 25 anos, até que aos 50 anos de idade eu vi que tudo isso não servia para mim. Assim de simples, não servia para mim. De repente, para alguma pessoa serve a religião, seja qual for. Enquanto e entanto, eu sempre digo, entanto e enquanto não esteja fazendo mal aos outros, incomodando aos outros, condenando aos outros, discriminando a outros, então vá em frente com a sua religião, seja você feliz ou não seja feliz, mas se é isso que você quer, vá em frente. O problema está que eu entendi que durante aqueles 25 anos eu oprimia as pessoas exigindo que elas cumprissem com determinados ritos, cerimônias, dogmas, etc., costumes, tradições, etc., para que então as pessoas pudessem usar a sua fé e conquistar a vida de felicidade que todos nós, seres humanos, queremos conquistar. Sabe por quê? Porque fomos criados para isso. Fomos criados para viver em felicidade. Fomos criados não para estar dominados, E aproveitando inclusive que este ano 2021 já está finalizando, eu desejo que realmente o próximo ano 2022 seja um ano de liberdade, porque passamos já 2 anos em uma demonstração de como a sociedade mundial pode ser dominada, coagida, dirigida, como se fosse gado, através de quê? Do medo. Do medo. Como estava lendo em um artigo que parece que então a vacina não alcança porque é vacina, é 1, 2, 3 doses, é esta, é aquela, outra, e é mais também o distanciamento, e é mais o mascaramento, e é mais isto, e é mais aquilo, e é mais o outro, de maneira que a sociedade vive totalmente oprimida. E eu, como psicólogo, posso entender perfeitamente isso, porque quando nós, seres humanos, não vivemos psicologicamente livres, psicologicamente felizes, psicologicamente saudáveis, psicologicamente tranquilos, então não conseguimos fazer nada
bem. Estamos sempre sofrendo, sofrendo e sofrendo. E como eu disse ao princípio, não fomos criados para o sofrimento, fomos criados para vencer na vida, nos autorrealizar, nos autoajudar. Algumas pessoas parecem ter medo de autoajuda, mas a autoajuda é maravilhosa. Em que sentido? Em saber que depende de mim. Porque quando eu tenho que depender dos outros, que triste que é quando você teve que estar talvez na casa dos outros alguma vez por uma necessidade, você está na casa dos outros, você depende dos outros, ou talvez tenha que depender da ajuda de outros. Quando você está dependendo dos outros, você se sente que sua autoestima ela cai, se termina, se acaba, é um desastre absoluto. Tudo isso era o que me levou um dia a deixar a religião. Por quê? Porque um dia entendi que a religião para mim não funcionava e eu compreendi o seguinte: se Deus é Deus, se Deus é Deus, Ele é Criador, onisciente, onipresente de todas as coisas, etc, etc, então para mim é suficiente. E se fez a luz, como aqui, acaba de se fazer a luz. Então, eu deixei a religião porque tomei uma decisão. A partir de hoje eu disse, será Deus, eu e a minha fé, o que eu chamo o triângulo da vida. Deus, eu e a minha fé. Acabou. E foi extraordinário. Por quê? Porque eu me senti na absoluta liberdade de saber que com a minha fé era suficiente, com andar no bem era suficiente. E quando um dia eu pensei, mas será que andar no bem é suficiente? Eu pensei, bom, se Deus é o Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, Deus é amor, Ele é a fonte de todo bem, então se eu ando no bem, eu ando com Deus e Deus anda comigo. E se eu ando com Deus e Deus anda comigo, então eu sou muito, 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 muito poderoso através da minha fé para poder mudar as circunstâncias de infelicidade nas quais eu estava vivendo nesses momentos, porque estava sem casa, sem dinheiro, sem emprego, sem absolutamente nada, porque o único que sabia era pregar na vida, então não tinha nem profissão também, não era nada. Era simplesmente um ministro religioso, não estava com família, não tinha nada, e 2 divórcios, e problemas de saúde, e problemas em todos os sentidos, uma vida que era melhor para acabar com a minha vida que para seguir em frente. E tinha 50 anos de idade. Mas, um ano depois de tomar essa determinação e lutar, e insistir, e batalhar, através da minha fé, Deus, eu e a minha fé, um ano depois, a vida de uma mudança absoluta. E hoje, 13 anos depois, eu posso ver que estes últimos 13 anos foram excelentes, de constante avanço na vida pessoal, na vida econômica, na vida familiar, em todos os sentidos. Eu sou uma pessoa absolutamente próspera. Falava hoje com umas pessoas e digo, olha, 2021 foi muito terrível para muita gente, lamento muito, sem dúvida alguma, mas se alguém me perguntasse a mim, diria, olha, foi o melhor ano da minha vida. Foi o melhor ano da minha vida. E o ano 22 eu espero e vou trabalhar crendo de que também vai mudar tudo no próximo ano 2022. Evidentemente alguém deixou um celular aí, seguramente fui eu, e ele está tocando, mas alguém já se ocupou seguramente de apagar ele. Ok? Então, foi extraordinário, eu espero que o próximo seja extraordinário, mas isso é possível para mim? Sim, e para você também é possível, para todos nós é possível, através da nossa fé, que não necessita de religião para funcionar. A fé não precisa de religião para funcionar. Se você está com uma religião e gosta, ok, mas eu estou falando agora me dirigindo àquelas pessoas que talvez deixaram de crer, deixaram de frequentar uma religião, uma igreja, uma denominação, etc, etc, se viram desiludidos, angustiados e tudo mais, decepcionados com muita coisa, e agora até de Deus já eles não querem saber nada. Ou pensam, como me mandou uma mensagem esta semana uma pessoa, acho que foi Helena o nome dela, e me disse, olha, não sei por quê, não sei o que estarei fazendo de errado com Deus, que a mim não me responde, porque faz muitos anos que sou evangélica, não consigo nada na vida. Então, eu simplesmente convidei ela a nos assistir para ela poder entender. Como
o ponto principal é a fé. Se o mesmo Senhor Jesus, o mestre e máxima autoridade da fé, disse que para aquele que crê tudo é possível, ele não falou para aquele que crê, se é crente, se é cristão, se é muçulmano, se é judeu, se é isto, se é aquilo, se é o outro, nada. Para aquele, todos, sem discriminação alguma, sem rejeitar a ninguém, para aquele que crê, tudo é possível. Sabe por quê? Porque quando nós cremos, nos movemos. Quando nós cremos, agimos. E quando nós agimos e nos movemos por causa da nossa fé, o resultado é que nós conquistamos. Por quê? Porque esse foi o plano, foi e é o plano original do Criador. Ele nos criou para que nós usássemos a nossa inteligência, a nossa capacidade, a nossa criatividade, a nossa imaginação, o nosso raciocínio, tudo isso no trilho da fé. E no trilho da fé nós avançamos como uma locomotiva com toda a nossa força. E não importa se essa locomotiva vai levando 100 vagões, ou 200, ou 1000, ou seja o que for. Porque enquanto estiver o trilho do trem, o trem pode avançar. E enquanto nós colocamos a fé e cremos nisso, nós nos movemos, e como nos movemos em base da fé, nós conquistamos. Isso não quer dizer que não vai encontrar tropeços, obstáculos, dificuldades. É como aquele investidor no mercado, eu que sou um criptoinvestidor, por exemplo, você vai ver os movimentos do mercado. Ele vai para cima, ele vai para baixo, ele tem tropeço, para momentos de euforia, de alegria, momentos de angústia, de medo, mas tudo avança. E se você sabe fazer com inteligência, com sabedoria, e não perde a calma, mantém a serenidade, sabendo aquilo que você tem feito sobre um fundamento correto, então você se mantém sereno e em calma, porque você sabe que no final você termina sendo um vencedor. Por isso, o grande apóstolo Paulo dizia que nós somos mais do que vencedores, e não precisamos estar em uma igreja, não precisamos estar debaixo de um pastor, de um ministro, de um padre, de um papa, de um apóstolo, de um profeta, ou seja ele quem for, porque Carlos David, não preciso de nada, não precisei nada disso nestes 13 anos. Precisei simplesmente da minha fé, de ver o que está escrito na chamada palavra de Deus, a Bíblia, sem necessidade de um intermediário, de um tradutor, entre aspas, que é uma determinada religião, que conforme a visão da sua religião, vai me dizer isto é e isto não é, isto é e isto não é. Quando nós, seres humanos, temos a tendência de não querer pensar por nós mesmos. Nós queremos que nos digam o que devemos fazer, ou como um investidor me dizem que tenho que investir e pronto. Não, nós temos que pensar, nós temos que raciocinar, nós temos que entender, senão vamos a estar todo o mundo mascarado sem entender por que estamos mascarados. Não sei, eu ouvi. Eu lembro que no ano passado, quando recém se iniciava esta fraudemia, então, eu gosto desse termo fraudemia, que ha sido determinou um doutor cardiologista de São Paulo, chamado Alexander Loyola, e que escreveu um livro também chamado assim, Fraudemia. Muito bem, quando recém começou, chegou o meu cabeleireiro, veio para cortar o cabelo, como sempre, e ele veio assim mascarado. E então eu disse, mas o que aconteceu contigo, Serginho? Você está mascarado? E me diz, não sei, a televisão mandou. Olha a resposta, a televisão mandou. Como se fosse um ser vivo, enfim, etc, etc. Então, por que eu deixei a religião e quais foram os resultados? Deixei a religião e os resultados foram extraordinários, porque agora estou em absoluta liberdade, porque não dependo de que alguém me diga se está bem ou está mal, porque eu tenho consciência própria. E por isso Deus se apresentou para Moisés dizendo, eu sou o que sou. Moisés perguntou, mas qual é teu nome? Que eu vou dizer para o povo? Vai me dizer quem me mandou, então eu tenho que dizer o nome. Me diz qual é teu nome. É João, é Pedro, é Zeus, é Marte, é Apolo. Quem é teu nome? Eu sou o que sou. Ou seja, Moisés
e os profetas e grandes místicos da história entenderam que nesse nome, eu sou, que depois se fez o famoso tetragrama, letras impronunciáveis, um nome impronunciável. Por quê? Porque esse eu sou é a consciência de ser, e essa capacidade que nós temos, dessa consciência, nós, únicos seres vivos que temos autoconsciência, é isso que nos faz ser criados à imagem e semelhança de Deus. E, portanto, em nosso universo de vida, estes 50, 60, 70, 90 ou 100 anos que estamos vivendo, nós podemos criar aquilo que nós queremos. Quando eu pensei assim, 13 anos atrás, eu vi a primeira página da Bíblia, que fomos criados em um mundo que estava vazio de construções e de coisas assim humanas. Estava toda a natureza, todo maravilhoso que Deus criou, que a natureza nos tem dado. E Deus criou o ser humano. E nessa analogia, não foi Deus sentadinho armando um ser humano, mas nessa analogia, para que nós possamos entender o plano de Deus e o significado da vida, podemos ver que foi todo criado para nós. E quem mandou ele? Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai-a, tudo é vosso. Tudo é vosso. E tudo que nós temos agora, foi criado por nós. Hoje eu falava com um amigo e digo, Jesus caminhou sobre as águas. E ele disse que nós faríamos coisas maiores que as que ele fez. E eu falei hoje, é verdade, ele caminhou sobre as águas, eu ando num avião. Ele andou sobre as águas e eu ando sobre o ar. Porque ele nos ensinou isso. É o orgulho do nosso Pai Celestial que nós possamos usar a nossa fé para criar o nosso próprio cenário de felicidade, de conquistas, dando graças a esse Deus que habita em nós, e não numa religião, e não num templo, e muito menos em aqueles que pretendem ser os governadores de Deus em todas as suas coisas. Então, essa é a minha experiência. E eu quero que as pessoas deixem a sua religião? Não! Cada um tem que fazer o que quer. Por isso que eu proclamo que seja realmente o ano novo 2022, um ano de absoluta liberdade. Para que nosso limite da liberdade seja somente o limite da liberdade do outro. Então, quando eu posso fazer o que eu quero, sem criar problema para os outros, sem entrar no território dos outros, sem fazer dano aos outros, então vou cumprir com aquilo que Deus quer que nós cumpramos. Construir riqueza em todos os sentidos, sentido físico, econômico, familiar, em todos os sentidos, você seja rico e não pobre. Porque não há felicidade, não há alegria na pobreza, não há alegria na miséria. E como dissera uma vez uma pessoa muito sábia, disse que a pobreza era um pecado. E alguém perguntou, como um pecado? Um pecado? Sim, porque ela disse, acontece que a palavra pecado quer dizer errar o alvo, errar o objetivo. E quando nós erramos o objetivo para o qual fomos criados, para ser felizes e ricos em todos os sentidos da vida, então nós pecamos. Eu gostei disso. Acho isso muito, muito bom, muito interessante e, por sobre todas as coisas, verdadeiro. Então essa foi a razão porque eu deixei a religião, porque para mim não servia. E hoje, como eu vejo a religião como algo totalmente desnecessário, não obrigatório para poder usar a sua fé, mas sempre respeitando a liberdade. Quem quer ser católico, seja muçulmano, seja judeu, seja evangélico, seja o que for. Mas não incomode a quem não quer saber nada disso e quer viver a sua fé em absoluta liberdade. Porque o mestre da fé, e com isto finalizo, o mestre da fé resumiu toda a lei, em 2 mandamentos. Só 2. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, toda a tua mente. Ou seja, amar a vida, amar e respeitar a vida, porque Ele é a vida. E em segundo lugar, amarás a teu próximo como a ti mesmo.
E se ele falou que com esses dois é suficiente, quem é aquele ou aquela que se atreve a colocar mais por cima disso? Os resultados maravilhosos na minha vida. E saiba que se você pensava que não podia usar a sua fé, saiba que sua fé está intacta, está perfeita, está maravilhosa, e somente você precisa começar a crer e usar os elementos necessários que estão em nossa mente, nossa psique, para poder avançar e vencer na vida. Porque eu venci e você também pode. Muito obrigado, chegamos ao final, começamos em luz, mas agora finalizamos mais iluminados. Porque se faz a luz em nós. Eu lembro que um salmo diz, em tua luz eu verei a luz. Quando estamos na luz da inteligência e da sabedoria que vem do Pai, então nós começamos a poder enxergar tudo aquilo que devemos enxergar nesta vida. Deixo com você um convite para me acompanhar nas redes sociais, carlosdavid.psicofé, no Instagram, no Face e também em nosso canal de YouTube, canal Psicofé TV, canal Psicofé TV. E deixo com você mais algo, mais uma coisa. Meu abraço de fé.